Mais um Mulheres na Arte. Hoje eu vou contar a história de Mary Moser, artista que junto com Angelica Kauffman foi uma das fundadoras da Academia Real da Inglaterra. E aí eu vou contar a história da Mary Moser e a gente vai conversar um pouquinho sobre como essas artistas eram representadas. Será que elas tinham realmente um pé de igualdade com pintores homens na época? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A artista nasce em 27 de outubro de 1744 em Londres. Ela era filha de um pintor suíço chamado George Michel Moser e ele ensina ela a pintar. Assim como Angelica Kauffman, Mary Moser era muito precoce. Aos 14 anos, ela recebe a primeira medalha da Sociedade de Artistas da Grã-Bretanha e passa a expor regularmente com eles, desde essa idade. 10 anos depois, ela vai integrar um grupo de 36 artistas que fez a petição ao rei para que a Academia de Artes da Inglaterra pudesse acontecer e assim eles ganhassem mais notoriedade, mais comissões, né? O trabalho evoluísse. Vale lembrar que desses 36 artistas, apenas Mary Moser e Angelica Kauffman eram mulheres. E também o pai da Mary Moser fez parte dessa comissão. Como eu contei no vídeo da Angelica Kauffman, a academia realmente acabou acontecendo, perdurando por muitos anos, e era comum que os pintores retratassem a turma de artistas que fazia parte dessa academia num quadrão só, né? Então colocava todo mundo lá, pintando, enfim, para registrar quem fazia parte, é como se tirasse uma foto de um grupo ali. E aí, que entre os anos de 1771 e 1772, Johann Zoffany, que era um artista que fazia parte da academia, decidiu pintar todo mundo. Só que ele escolheu a situação do estudo de nu masculino, que era uma situação que nem a Mary Moser e nem a Angelica Kauffman poderiam participar. No vídeo da Angelica Kauffman eu contei que ela fez estudos de nu masculino, mas isso não quer dizer que ela pudesse ser retratada no meio de um estudo assim, entende? Esses estudos que ela fazia aconteciam meio ali por baixo dos panos. Então, o que acontece? Ele faz esse quadro com todos os pintores homens e daí só num quadrinho lá na parede, em 2 quadrinhos, fica o retrato de Mary Moser e Angelica Kauffman. E assim, gente, ele podia ter escolhido muitas outras situações que as duas participariam ativamente, porém ele não escolheu. E prova de que elas eram, assim, um tanto quanto apagadas, também foi a obra de Henry Singleton. Percebam que as duas estão lá no fundo. Se ele pudesse, ele tinha jogado elas atrás do quadro. Elas estão lá no fundinho. É difícil você conseguir enxergar elas. É mais fácil você enxergar elas na obra em que elas não estão presentes de fato, lá dos retratos, do que nessa obra, mesmo que elas estão até retratadas ali como um fundo, até não, sem tanta riqueza de detalhes. Então isso denota que os artistas homens na época, eles suportavam as artistas mulheres, mas assim, como acontece hoje em dia, em muitos meios de trabalho, as mulheres naquela época tinham dificuldades. Imagina o tanto de mansplaining que tinha naquela época, as mulheres, né? Apesar de tudo isso, Mary Moser também consegue ter muito sucesso. Ela se torna a desenhista exclusiva da princesa na época, Elizabeth I, e ela recebe uma comissão de 900 libras, o que na época era muito dinheiro, para decorar com florais uma casa real que a rainha Charlotte tinha acabado de ganhar em Windsor. A rainha tinha muitas pretensões para essa casa, ela queria que fizesse algumas ilusões de óticas, então ela escolhe a artista mais habilidosa em florais e mais conhecida pelos florais da academia, que era a Mary. Mary chega a fazer retratos, pinturas históricas, mas ela fica conhecida mesmo pelos florais. Esse trabalho para a Casa de Rainha foi um de seus últimos, porque ela acaba se casando com o capitão Hugo Lloyd e logo que ela se casa, ela para de pintar. Pode ser que ela tenha parado de pintar por conta do casamento, mas ela estava já com 49 anos, que na época já era considerada uma idade avançada, então talvez ela quisesse também se aposentar. Apesar de parar de pintar profissionalmente, a artista continua participando das exposições da academia que rolavam anualmente, então ela continua participando com o nome de casada. E ela vai participando até 1802, quando sua visão já começa a falhar, né? Muitos artistas da história, tanto homens quanto mulheres,
relatam problemas de visão e por isso acabam parando de pintar na velhice. E aí que ela parou de pintar, mas não parou de trabalhar na academia. Ela trabalhava com registros, ela organizava reuniões com pessoas importantes. E no ano de 1805, Henry Fuseli indica ela para o cargo de presidente da academia. E daí você me diz, poxa, Vanessa, que bacana, né? Uma mulher presidente da academia no ano de 1805. Após indicar o nome dela, Henry Fuseli diz: uma velha não é tão boa quanto outra. O que quer dizer que, na verdade, ele indica o nome dela mais para desfazer do Benjamin West do que por querer que ela fosse presidente mesmo. Então, ele não tinha a menor intenção, ele só queria ofender o Benjamin West. E aí o momento Léo Dias da coisa toda. A artista teve um affair com Richard Cosway, que era um pintor muito conhecido. Esse affair deles vai fazer com que o Richard se separe da sua mulher, a Marie Cosway. Eu vou contar a história da Marie completa, e aí eu vou contar a visão dela, a visão da história dela de todo esse rolê aí, porque tem mais um casão aí da parte da Mary aí. É bem bafafá de corte, isso mesmo. Nos diários de Richard Cosway, ele escrevia sobre como ele fazia declarações de amor a Mary Moser e também deixava implícito tanto que a Mary era mais aberta sexualmente que sua esposa. A artista morreu em Londres em 2 de maio de 1819 e foi enterrada ao lado de seu marido no cemitério de Kensington. E é isso, gente. A história de Mary Moser é bem importante para trazer essas discussões da importância das mulheres na arte, como essas mulheres foram apagadas da história da arte. Elas já eram apagadas na época, né? Já era mais complicado por uma mulher, já era mais difícil naquela época. Mesmo assim, o talento e o trabalho exaustivo dessas mulheres conseguia se sobressair sobre o trabalho dos homens. Então tem uma intenção muito clara quando você retrata as duas mulheres lá atrás no escuro. Então é por isso que eu faço esses vídeos, é por isso que eu amo tanto essas histórias, porque dá pra ter uma noção do quanto essas mulheres resistiram para ter seus trabalhos reconhecidos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm alguma consideração a fazer, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante. Compartilhe com quem você acha que possa ter interesse. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.